O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia cristã, que consiste em uma coleção de escritos religiosos, históricos e literários que tem sua origem na tradição religiosa judaica. Esses escritos cobrem um período de mais de 1000 anos e fornecem uma visão profunda da história, religião, cultura e moral do povo de Israel. Aqui estão os principais pontos e detalhes sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém os escritos religiosos e históricos que eram considerados sagrados pelos judeus antes do nascimento de Jesus Cristo. O Antigo Testamento abrange a criação do mundo, a história de Israel, as leis, os profetas e os salmos. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita entre os séculos 12 a.C. e 2 a.C. e reflete a história, a religião e a cultura do povo judeu. O Antigo Testamento começa com a Torá, que contém os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros fornecem a base da fé judaica e contêm a narrativa da criação, a história de Abraão, a escravidão no Egito, a entrega da lei no Monte Sinai e a jornada do povo de Israel até a Terra Prometida. Alguns livros do Antigo Testamento. Gênesis. Este livro inicia com a criação do mundo, incluindo Adão e Eva, o Jardim do Éden, o dilúvio de Noé e a história de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo descreve a escravidão dos israelitas no Egito, a liderança de Moisés, os 10 mandamentos no Monte Sinai e a construção do tabernáculo, uma estrutura portátil de adoração. Levítico contém leis religiosas e rituais relacionados à adoração, à pureza ritual e ao sacerdócio. Números registra um censo do povo de Israel, suas jornadas no deserto e eventos significativos, como a revolta de Coré e a história da serpente de bronze. Deuteronômio é composto de discursos de Moisés, renovando a aliança com Deus antes de sua morte, incluindo uma repetição das leis e dos 10 mandamentos. Josué descreve a conquista de Canaã sob a liderança de Josué, a distribuição da terra entre as tribos de Israel e a importância de obedecer à lei. Juízes registra a época dos juízes, quando Israel oscila entre a obediência e a apostasia. Ruth, uma história curta sobre Ruth, uma mulher moabita que se torna ancestral do rei Davi. 1 e 2 Samuel narram a transição de Israel de um período de juízes para um reino, com destaque para a vida de Samuel, o reinado de Saul e a ascensão de Davi. 1 e 2 Reis continuam a história de Israel, incluindo o reinado de Salomão e a divisão do reino em Israel do Norte e Judá. 1 e 2 Crônicas recontam a história de Israel, focando na linhagem de Davi e no Templo de Jerusalém. Provérbios contém conselhos práticos para a vida diária, enfatizando a sabedoria e a moral. Eclesiastes reflete sobre a futilidade da vida sem Deus e a busca do significado na existência. Jó, uma narrativa sobre a paciência e a fé de Jó, apesar de suas aflições, explorando questões de sofrimento e justiça. Entre outros livros históricos que não foram citados aqui. O Antigo Testamento é a base da fé judaica e serve como uma referência central para os judeus. Para os cristãos, ele forma a base histórica e teológica para o Novo Testamento, com muitas passagens que se relacionam com a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico antigo, com algumas partes em aramaico. Alguns dos manuscritos mais antigos, como os rolos do Mar Morto, são cópias antigas dos livros do Antigo Testamento que fornecem clareza sobre a preservação dos textos. A teologia do Antigo Testamento centra-se em um Deus único e todo-poderoso que criou o universo e estabeleceu uma relação especial com o povo de Israel. O conceito de aliança é central, com Deus fazendo alianças com Abraão, Moisés e Davi. Essas alianças estabelecem responsabilidades mútuas entre Deus e o povo. O Antigo Testamento contém leis e regulamentos que abordam questões de justiça, moral e ética. Os 10 mandamentos, encontrados em Êxodo e Deuteronômio, são uma expressão fundamental desses princípios. Muitos dos livros poéticos e de sabedoria oferecem conselhos práticos para a vida diária e reflexões sobre a sabedoria e a virtude. Os profetas do Antigo Testamento desempenharam um papel crucial na história de Israel.
Eles frequentemente proclamavam mensagens de advertência, exortação e esperança. O Antigo Testamento contém profecias messiânicas que antecipam a vinda de um Messias, que cumpriria as promessas divinas de redenção e salvação. Muitas dessas profecias são vistas pelos cristãos como referências a Jesus Cristo. O Antigo Testamento inclui uma variedade de gêneros literários, como narrativas históricas, poesia lírica, sabedoria, profecias e leis. Essa diversidade literária enriquece a compreensão da mensagem religiosa e cultural. Os Salmos são um exemplo notável de poesia religiosa, expressando uma ampla gama de emoções humanas, de louvor a lamentos. O Antigo Testamento é uma obra literária e religiosa notável que oferece uma visão profunda da história, teologia e moral de um povo. Sua influência se estende além da religião, moldando a cultura e a ética ao longo dos séculos. É uma parte essencial da herança espiritual e cultural da humanidade, que continua a ser estudada e apreciada por seu valor histórico e significado espiritual. O Antigo Testamento oferece orientações éticas e morais sobre como viver uma vida justa e virtuosa. Lições como os 10 Mandamentos, que enfatizam a proibição de matar, roubar e cometer adultério, são fundamentais para a moralidade. Ele também contém muitas passagens que enfatizam a importância de cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Isso reflete a preocupação com a justiça social e a compaixão pelos vulneráveis. A ideia de alianças e compromissos é central no Antigo Testamento. Isso ressalta a importância de cumprir nossas promessas e ser responsável em nossos relacionamentos e acordos. Muitas histórias do Antigo Testamento envolvem personagens que enfrentam desafios e adversidades, mas mantêm sua fé e confiança em Deus. Essas histórias podem inspirar a perseverança em tempos difíceis. Mesmo em meio a adversidades, o Antigo Testamento oferece mensagens de esperança e redenção. Isso pode servir como um lembrete de que a redenção e a renovação são possíveis, mesmo após momentos difíceis. O Antigo Testamento também fornece informações valiosas sobre a história e a cultura do mundo antigo. Isso ajuda a entender as raízes históricas e culturais das religiões abraâmicas. O Antigo Testamento ensina que o arrependimento é um caminho para o perdão e a reconciliação com Deus. Isso ressalta a importância de reconhecer nossos erros e buscar o perdão. Então, se você gostou do vídeo, deixe o gostei. Se inscreva no canal. Comente qual assunto você gostaria de ver no canal. Que Deus e o Senhor Jesus te abençoe.